Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada levamos dessa vida, porém, toda devoção a Deus se torna um tesouro no céu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós passamos a maior parte das nossas vidas sonhando e buscando coisas que nós não podemos levar desse mundo. Então nós gastamos o maior tempo possível buscando essas coisas. Quantas noites não passamos em claro, preocupados em como iríamos alcançar esse objetivo, medindo o valor da nossa vida pelo dinheiro que nós temos na conta, no banco, como se isso fosse um indicativo de sucesso. Será que ter muito ou ter pouco significa que eu sou uma pessoa mais importante ou menos importante? Nós falamos esses dias sobre isso, sobre Deus não tratar as pessoas dessa forma. Para Deus, aquele que serve é o maior. Pouco antes de Jesus sofrer a traição de Judas, eles estão ali partilhando a ceia. E Jesus diz: olha, maior não é aquele que está sentado nessa mesa, mas maior é aquele que serve. Então Jesus, mesmo tendo todos os direitos, pelo seu exemplo, ele serviu. E serviu a Deus, não os seus próprios interesses. E assim, Deus elevou o nome dele acima de todo nome, para que nós pudéssemos ter vida através do seu nome e vida em abundância. Só que quando nós não conhecemos ao Senhor, nós fazemos todos os nossos planos baseados nisso, nas coisas. Escolhemos a faculdade, escolhemos nossas relações, o lugar que nós trabalhamos, se isso dá dinheiro, se isso não dá, se isso é assim, se isso não é. Então, baseado nas coisas que nós temos, meio que nós queremos imprimir um caráter de sucesso. Só que será que para Deus isso é sucesso? Será que eu conquistar coisas que eu não posso levar, isso indica sucesso? Hoje as pessoas estão nos vendo e nos conhecendo, mas daqui 100 anos, será que alguém vai saber quem nós fomos? Quando você passa num cemitério e começa a olhar a lápide e o nome daquelas pessoas, eu não conheço ninguém na maior parte, a não ser alguém que era da minha família. Então, tudo que nós conquistamos nesse mundo não passa de vaidade. Mas quando nós começamos a servir ao Senhor, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós adquirimos sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, não é um esforço pessoal, não é algo que eu consigo adquirir por esforço, por dedicação. Não, isso é graça, isso é dom de Deus. É Ele quem nos dá isso, é Ele quem nos revela tudo aquilo que nós não sabemos, é Ele quem remove o sofrimento de dentro do nosso coração, porque aqueles que vivem tentando buscar apenas coisas desse mundo, eles vão acabar gastando os recursos desse mundo para tentar se tratar. E assim eles acabam na mão de pessoas, colocando a sua esperança no tratamento e no remédio, como se a falta de Deus pudesse ser tratada com algum tipo de coisa. Quanto não mais buscam o prazer e a diversão para não perceber o vazio que está dentro do próprio coração. E nós temos que ressignificar a nossa vida. No passado, nós éramos assim? Com certeza. Todos nós, sem Deus, buscamos aquilo que o mundo diz. E o mundo é do maligno. Os vídeos que nós assistimos são do maligno. Os livros, as histórias, as músicas e tudo que aqui existe nos leva a acreditar nessa mentira do sucesso.
Olha esses funk, ostentação, é corrente para um lado, é coisa para o outro, como se o dinheiro pudesse tirar a falta de caráter de dentro de alguém. Se eu preciso me valorizar pelas coisas desse mundo, é porque dentro de mim nada tem valor. E nós temos que entender o que é valor. Será que, se a gente pegasse uma obra de arte, por exemplo, a Mona Lisa, se eu fosse medir em termos de papel, de madeira, o que ela tem ali? Ela não tem valor nenhum. Mas o que está nela tem valor. Quem fez aquele trabalho tem valor. Então não é o valor que a gente pode tocar, mas é o valor que é empírico naquilo. E quando você vai no museu e aquelas obras de artes, tudo aquilo é empírico. Porque se nós fôssemos medir o tanto de pedra que tem numa escultura, o tanto de madeira ou a tela, aquilo não vale nada. Quantas telas tão antigas quantos não existem e não têm o mesmo valor? E é justamente isso que nós estamos fazendo nessa vida, construindo valor. Quando você chegar lá no céu, você vai ser como uma Mona Lisa? Você vai ser como um Da Vinci? Você vai ser como um Michelangelo, como um quadro que foi pintado por Deus nessa vida, com todo o seu caráter, com tudo aquilo? Ou não? Você vai ser um quadro qualquer, de uma coisa qualquer, revestido de ouro, como se o próprio ouro pudesse substituir o artista. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Eclesiastes 5, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então, quem escreveu isso daqui foi Salomão. E ele está ensinando a nós aquilo que ele percebeu na sua vida. E Salomão tem propriedade para falar sobre as coisas desse mundo. Porque tudo que teve no mundo, ele teve de forma exagerada. Seja dinheiro, seja mulheres, seja oportunidades, seja sabedoria, seja o que for. Salomão é o exemplo de uma pessoa que tem tudo, mas no final esqueceu uma única coisa, de obedecer a Deus e de quem tinha dado todas aquelas coisas a ele. Qual é a diferença entre eu dedicar a minha vida a Deus e eu ter uma devoção a Deus? A dedicação eu posso ter por qualquer coisa. Por exemplo, eu quero mudar o meu corpo, então eu me dedico a ir na academia até que eu atinja um tipo de objetivo. Então, a dedicação, o interesse parte de mim. A devoção não. A devoção é porque eu recebi algo de Deus e é como se eu tivesse uma dívida, que eu tento pagar essa dívida todos os dias. Porque eu tenho consciência que somente Deus pode fazer por mim aquilo que ninguém mais pode. Então, nós acabamos servindo ao Senhor para tentar pagar essa dívida que nós temos, essa dívida de amor, por tudo aquilo que Ele fez por nós, pelo perdão recebido, por todas as ofensas que nós fizemos, por todos os nossos pecados. Então, cada vez que eu acabo servindo ao Senhor, eu vou construindo um tesouro lá no céu. Então a obra da minha vida, quem pintou? Foi o Senhor. E quando ela chegar lá no céu, é como esse quadro do Da Vinci que eu citei. Vai ter muito valor, porque a história da nossa vida foi feita pelo Senhor, feita com obediência, feita com renúncia, feita com devoção. Nós não servimos a Deus por interesses pessoais, para mostrar que nós somos uma boa pessoa para outras pessoas, para receber rótulos, para receber cargos, para receber dinheiro, para receber qualquer tipo de coisa. Não. Nós retribuímos aquilo que Deus nos deu, porque é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo, gastar o nosso tempo nisso. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. E todos nós sabemos disso.
Só que nem todos nós lembramos disso. Você acha que Deus precisaria escrever isso na Bíblia, que todo mundo sabe? Precisa. Porque aquilo que a gente sabe, muitas vezes a gente esquece. Esquece o valor das coisas e o princípio das coisas. E Salomão, depois de tudo que ele passou e tudo que ele teve, ele começou a perceber uma coisa: eu não vou poder levar nada disso. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Então tudo que ele se dedicou a construir, a fazer, todos os encontros, tudo aquilo que ele participou, todo o tempo que ele gastou tentando acumular posses nessa vida, não serviu de nada, porque ele não vai poder levar nada. E quantas coisas nós não sofremos no dia a dia, que são coisas que nós não podemos levar e que não vão mudar nada. E Deus, ele prometeu, se nós colocássemos o reino de Deus acima de todas as coisas, ele nos daria tudo o que era necessário para que nós possamos viver essa vida. Porque Deus sabe que nós precisamos de roupa, de comida, de um teto. O problema é que antes de conhecer a Deus, nós vivíamos buscando e gastando as coisas da forma errada. Mas quando o Senhor, ele chega na nossa vida, não só ele chega, mas chega a prosperidade. E prosperidade não é ganhar mais que os outros, mas é ter satisfação nas coisas que você tem, é administrar melhor as oportunidades, é cortar aquilo que não é necessário e adicionar aquilo que é gastar o tempo na onde deve ser gasto, e ao invés de você viver procurando a tua vida, você vive em devoção a Deus, você vive servindo ao Senhor, você vive colocando o reino de Deus acima de tudo, você vive pensando no que Deus vai pensar e sentindo o que Deus está permitindo que você sinta. E olha a conclusão que ele chega: isso também é muito triste. Quem vive buscando apenas as bênçãos desse mundo é triste, porque não é isso que Deus nos ensina, e o Espírito Santo não nos inspira a fazer isso. Esse é um comportamento totalmente humano, totalmente nosso. E não adianta a gente pensar que as coisas elas vão ser da forma que nós gostamos que elas sejam, ou que nós imaginamos. Cada coisa é como ela deve ser, como Deus pensou que ela fosse. Então quem busca e quem vive só atrás disso, vai ser triste. E você tá ali olhando, às vezes, o Instagram de alguém invejando aquelas coisas, a viagem, o carro, a casa, o cabelo, a roupa, a cirurgia, e isso e aquilo, como se aquilo, quando você tivesse aquilo, você seria feliz. E Salomão está dizendo: meu amigo, minha amiga, você é triste porque você só vive para trabalhar. Você não tem nada maior que você. Você só vive para servir os seus próprios interesses. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Então já está definido. Nós não vamos levar nada daqui. Por mais que você ame, por mais que você se esforce, por mais que você se preocupe, por mais que você tenha medo, receio, ou seja lá o que for. A nossa vida, ela é um sopro. Deus fala que ela é como se fosse uma neblina que hoje aparece e amanhã ela some. Quando você menos perceber, a sua vida ela já acabou. E você tem gastado o teu tempo como? Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que nós ganhamos com isso? Se você tivesse 10 milhões na tua conta hoje, não tivesse mais que se preocupar com nada, o que ia mudar na tua vida? Ah, beleza, eu ia comprar um carro, um celular novo, uma casa, tá, beleza, você comprou tudo. Já tem tudo, comprou as melhores roupas, beleza, e aí? Não vai comer, e aí? Vai, vamos chegar num ponto onde você já não vai ter mais prazer fazendo isso. A pessoa que você conheceu, que você falou que você amou, que você viveu isso, dá 1, 2 anos, você já não se interessa mais. Isso que no começo você não vivia sem, era um amor. Brigava, tinha ciúme, fiscalizava, fazia e tudo. E aí? A nossa força, ela se baseia no nosso interesse. E cada vez que a gente se interessa por alguma coisa, a gente muda. E Deus não é assim. Quando nós ouvimos que Deus é fiel, Ele não muda de opinião. Aquilo que Ele definiu, está definindo. Aquilo que Ele é, Ele é. Ele não está procurando oportunidades. Ele já sabe quem Ele é.
E nós sabemos quem nós somos. Então o que é que nós ganhamos trabalhando tanto? O quê? Deus vai responder. O que ganhamos é passar a vida na escuridão, na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Algum desses sentimentos fazem parte da sua vida? O que ganhamos é passar a vida na escuridão. Então quem vive buscando apenas o trabalho, busca apenas a escuridão. Quem vive buscando dar para os filhos aquilo que não teve para si, vive na escuridão. Quem vive buscando apenas as coisas desse mundo, vive na escuridão. E na tristeza. Por que a pessoa bebe? Por causa da tristeza. Por que as pessoas cada vez mais estão com essas barrigas de chope aí? Porque bebe pra caramba. E bebida é alimento. Alimento para uma alma morta, né? Para não perceber o fedor. Por que você acha que a pessoa ela tem comido mais do que precisa? Feito mais do que precisa? Porque ela não quer reconhecer que vive na escuridão. E o pobre acha que se ele tiver dinheiro, a vida dele ia ser boa. Ele é desgraçado daquele jeito porque ele é pobre. Mas Deus disse que os pobres seriam ricos nessa vida. E aí nós temos que escolher o que nós vamos entender. Se nós aceitamos a palavra, você crê em Jesus até na onde? Você crê em palavra até na onde? Até onde que colabora na narrativa para você poder se vitimizar e se fazer de coitado? Ou para você olhar e ser devoto ao Senhor e ver que você precisa mudar a tua vida e aproveitar as oportunidades e fazer as coisas do jeito certo? Preocupados, doentes e amargurados. Por que você acha que tantas pessoas se tratam em psicólogo, precisam de remédio para dormir, para viver, para acordar e para isso? Vivem preocupados o tempo inteiro. Estou estressado. Está preocupado. Você acha que tem algum tipo de conversa com Deus, de intimidade com Deus? Você acha que uma pessoa que vive 6 dias da semana trabalhando insistentemente, com 1 hora que ela vai na igreja, vai mudar esse estado? Você força 6 dias uma situação e durante 1 hora vai dar certo? Não dá. Nem as tuas roupas, que se você pegar para lavar, que você usou durante a semana inteira, em 1 hora você consegue lavar. Quanto mais o comportamento de todo esse tempo, toda essa carga emocional e essa crença que você não dorme e vive baseado nisso. Então Salomão, depois de tudo que ele teve, ele disse: quem vive apenas para trabalhar, vai viver triste, doente, amargurado e preocupado. E o que ele ganhar, ele vai gastar para tentar reestabelecer a saúde dele. Se a gente continua lá em 1 Timóteo 6, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam a pessoa a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas você, homem, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Então Paulo, nessa carta ao Timóteo, ele está orientando a pessoa que assumiu o seu posto, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que depois de cumprir o propósito dele, a vida dele já não tinha mais sentido. E graças a ele, a tudo que ele fez, nós estamos recebendo o Evangelho hoje. E as suas cartas nos orientam, porque ele foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. E como eu sei disso? Porque as mesmas coisas que o Espírito revelou a Paulo, ele revelou a mim e a outros que colocaram a sua vida diante de Deus, que pediram perdão pelos seus pecados e que começaram a ler a palavra de Deus. Todos nós nos tornamos iguais a Paulo e Deus está te esperando. O dia que você parar com essa loucura de querer brincar de empresário, de bem-sucedido, de influenciador, de zerar o jogo, o dia que você parar de jogar, de querer gastar dinheiro com droga, com bebida e todo, o dia que você tirar a solução da tua vida no ter
e se preocupar em ser o Da Vinci, ser uma obra feita por Deus, para que você possa chegar lá no céu e todo mundo possa olhar a tua vida e dizer: esse foi um remido pelo Senhor. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Por que caem em pecado? Porque eu não posso obedecer a Deus e obedecer ao dinheiro. Eu não posso servir a dois senhores. Então, o que é o pecado? É a desobediência. Já falei sobre isso. Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, qual foi o problema? O fruto? Não. O problema foi eles fazerem o que Deus disse para que eles não fizessem. Então, eles desobedeceram. Então, sempre que a pessoa quer ficar rica, ela está colocando os objetivos dela acima da vontade de Deus. E aqui está o problema. Como eu posso servir se eu não quero obedecer a Deus e buscar os meus próprios interesses ao serem tentados? E a tentação é o quê? É eu querer escolher se eu vou fazer o que Deus fala ou o que eu quero. E ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Então isso se torna uma prisão. A pessoa ela não consegue abrir mão das coisas, porque ela acredita que se ela não tiver plano de saúde, ela vai ficar doente. Que se ela não tiver tal benefício ou tal coisa guardado, a vida dela não vai dar certa. Enquanto Jesus dizia aos discípulos: olha, vai, ide, não levem nada, que eu vou cuidar de vocês. Enquanto Jesus disse isso na palavra: não se preocupem, pois até o cabelo da cabeça de vocês está contado. Claro que uns têm mais e outros menos, uns são mais fáceis para o Senhor. Que o nosso nome está escrito na mão dele. Que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, em nome de Jesus, pela sua misericórdia, porque nós servimos. Então nós não estamos mais presos nessa armadilha da casa no condomínio, de sair do aluguel, de sair de não sei na onde, da viagem para tal lugar, disso. Podemos ter todas essas coisas? Podemos, mas nós não vivemos baseado nisso, e esse é o ponto. É a vaidade do pastor que quer a igreja cheia, a igreja grande, a igreja bonita, o músico famoso, o pregador famoso, quer mostrar maior, quer rotar sucesso. Não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta você estar ali achando que alguém está preocupado com a tua vida. Ninguém está preocupado com nada, aqui ninguém vai levar nada. Isso não tem que ser a nossa prioridade. E a palavra está dizendo isso. Então é correr atrás do vento, é vaidade. E olha o que Deus diz, é tolo. Nós falamos sobre um homem tolo, que encheu os seus celeiros, que derrubou, que construiu e falou. E Deus falou: ah é? Agora você acha que você vai ser feliz? Então pera lá, homem tolo, pera lá. O que aconteceu com esse homem? Ele morreu. E as coisas dele ficaram para outra pessoa. É sempre as mesmas coisas. É sempre as mesmas armadilhas. E o que acontece se a gente vive buscando isso? Que fazem mal e levam as pessoas a afundarem na desgraça e na destruição. Então olha porque a tua vida ela nunca deu certo e nunca vai dar certo. Porque sempre vai acontecer alguma coisa. Você sempre vai viver no quase. E o diabo ele vai permitir que poucos consigam, para continuar o resto dos escravos ali tentando, achando que é uma questão de sorte. Até que eles começam a roubar, a matar, a ser desonestos, a ser corruptos, a tentar dar sempre aquele jeitinho, e aí vai acabar na onde? Na prisão, levando a família junto. E eu adoro gente que fala que a pessoa está pagando, mas é uma pessoa boa, que rouba por ter inveja dos outros. Se você pensa em pegar alguma coisa que não é sua, você está totalmente errado. Você está totalmente errado. Se você tivesse tomado por Deus, você nunca pensaria uma tolice dela. E olha como Deus ele define as coisas como elas são. Vocês são tolos, e por serem tolos, vocês vão viver na desgraça. Vocês não têm a minha sabedoria, vocês vão se destruir, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Então, enquanto eu continuar achando que o dinheiro é a solução, é a segurança, é as coisas, é a fonte de todos os tipos de males.
aquilo vai continuar acontecendo na minha vida, a desgraça vai continuar acontecendo na nossa vida. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Se eu me desvio da fé, vida de sofrimento. Sofrimento por quê? Porque Deus está longe. Deus perto, bons sentimentos. Deus longe, sofrimento. Por que eu tinha depressão? Deus longe, só sofrimento. Vida baseada em bens materiais e em coisas desse mundo. Quem viver desse jeito vai ter os mesmos sentimentos. E não adianta. Pode ser a pessoa que você admira, a mais bonita do mundo. Pode ser o cara A, B, C, D. Não escuta o nome de Jesus da boca dele. Você esquece. O sorriso na foto é só na foto, é posado. Se a pessoa no primeiro gatilho emocional, na primeira oportunidade, ela vai humilhar os outros, para ninguém poder perceber o que tem dentro do coração dela. E aí, mas você, Deus está falando com você, mas você, homem, mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você sente que Jesus ele salvou a tua vida, você ama o Senhor mais do que todas as coisas desse mundo, você sente que você é diferente, você sente que você tem um chamado, que Deus tem falado com você, Deus está falando com você, mas você, fuja de tudo isso. Deus está pedindo para você fugir. É a mesma coisa que ele disse para Ló: Ló, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Fuja, não olhe para trás, fuja. É a mesma coisa que Deus está dizendo: olha, você quer tirar a destruição da tua vida? Fuja dessas coisas. Isso não quer dizer que você não vai ter, mas você não vai viver por essas coisas, você não vai morrer por essas coisas. O diabo ele não vai poder te comprar com essas coisas. Então nada que tem no mundo nos atenta, nada que tem no mundo acaba corrompendo o nosso coração. Nós nos satisfazemos com as coisas que nós temos. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de devoção a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Resumindo, tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E nós sabemos que a nossa fé aumenta lendo a palavra de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem nos dá sabedoria. Então, enquanto nós estamos lendo a palavra, nós estamos na presença do Espírito Santo. Quando nós ouvimos os louvores e tudo aquilo que envolve Deus, seja evangelizar, seja falar do Senhor, nós sabemos que o Espírito Santo está em nós. Porque nós, enquanto sozinhos, só queremos buscar os nossos próprios interesses. Nós sabemos que nós só conseguimos respeitar as pessoas quando Deus está conosco, que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o resumo de tudo: para de buscar as coisas desse mundo e começa a buscar as coisas de Deus, para que você tenha um tesouro no céu. E Jesus fala: não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde não existe traça, não existe ferrugem e os ladrões eles não podem roubar. E o nosso tesouro no céu a gente conquista assim, renunciando às coisas desse mundo e servindo ao Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa entender essa mensagem. Olha a tua vida, eu faço um convite. Volta a tua vida e começa a lembrar de tudo que já aconteceu com você, de todas as vezes que você ficou escravizado e preso por essas coisas, de quanta humilhação e quanto tempo você não perdeu, quanto tempo não passou sofrendo e sentindo ruim. Nós temos que estar onde o nosso coração está em paz, nós temos que estar onde o Senhor está, nós temos que servir aquilo que o Senhor diz, para que nós possamos servir e obedecer. É lá que nós vamos construir o nosso tesouro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.